Bom, pessoal, vamos corrigir então os exercícios de química geral, então, revisão para o Enem, né? Então, primeira pergunta é: qual o modelo que explica a energia das órbitas? Olha, o modelo que explica a energia das órbitas é o modelo de Bohr, né? Onde cada órbita é um nível quantizado, definido de energia. No modelo de Rutherford, nós tínhamos um problema em que cada órbita era simplesmente uma órbita, não se tinha valores de energia. E aí, no modelo de Bohr, baseado nas teorias quânticas de Max Planck, o Bohr instituiu a ideia de que cada órbita não é uma simples órbita, e sim um nível quantizado de energia. Então, se eu estou naquela órbita, eu tenho um determinado nível de energia. Se eu mudar de órbita, ou eu estou absorvendo energia indo para longe do núcleo, ou retornando para perto do núcleo, liberando essa energia na forma de luz, tá? Então, uma questão fácil, não pode errar essa aqui. Modelo de Bohr é o que falou de níveis de energia. Olha bem, Rutherford falou em órbita, mas não falou em níveis de energia. Não explica a energia das órbitas. Rutherford fala em órbita, mas não explica a energia das órbitas. Quem faz isso é o Bohr. Vamos para número 2. O que ele pede na 2? Para Thomson, as cargas negativas estavam ou não na superfície da carga positiva? Sim, o modelo de Thomson é um modelo em que nós temos uma esfera positiva, onde temos incrustados nessas esferas os elétrons, as cargas negativas. Ora, as cargas negativas estão tanto na superfície quanto internamente a carga positiva. O melhor modelo disso tudo era o pudim de passas, era o modelo Panetone, onde eu tenho frutas, onde eu tenho elétrons na superfície e internamente. Então, o modelo de Thomson fala sim em elétrons incrustados dentro da carga positiva e na superfície dessa carga positiva. Então, o verdadeiro modelo pudim de passas, fácil também. Vamos para a questão 3, o que ele pede na questão 3. Dalton pode ser associado às leis ponderais e teoria das combinações? Claro que sim. O modelo de Dalton é baseado em cálculos de massa. Ele não conseguia ver dentro, ele não tinha energia para ver dentro, não tinha tecnologia. Então Dalton baseou seus experimentos em reações químicas e nos cálculos de massa dessas substâncias, né? Estava baseado basicamente na lei de Lavoisier, da conservação da massa, 1800, tudo mais ou menos mesma época. Tá? Então, associar Dalton a reações químicas e combinação, ligações formando novas substâncias, sim. Associar Dalton a cálculos com massa, experiências com balança, sim. Isso é verdadeiro, também é uma questão fácil. Vamos para a questão 4. O modelo de Rutherford apresenta elétrons girando em órbitas ao redor do núcleo? Sim, por isso que ele é um modelo planetário, né? O modelo de Rutherford fala que os elétrons giram em órbitas ao redor do núcleo. E ele não disse se essas órbitas têm uma determinada energia ou não, ele não fala em energia de cada órbita, mas ele fala que os elétrons giram em órbita, por isso o modelo planetário. Os elétrons não estão parados, eles estão girando em órbitas como se fossem planetas ao redor do Sol. Ok? Só não fala da energia das órbitas, que isso vem embora. Também uma questão fácil. Vamos para a questão 5. Os elétrons emitem luz através de saltos quânticos de órbitas mais internas para órbitas mais externas? Olha a pergunta. Os elétrons eles emitem luz através de saltos quânticos e é de órbitas mais internas para órbitas mais externas? Bom, então vocês estão captando aí é que está o erro, né? Realmente os elétrons emitem luz através de saltos quânticos. Se eles estão na mesma órbita, eles estão com a mesma energia. Se eles saltam, eles mudam a energia. O problema é que quando eles saltam de uma órbita mais interna para uma mais externa, eles absorvem energia, eles dão um salto quântico, excitação, eles vão para longe e ficam excitados. Quando eles relaxam, quando eles retornam de um nível mais externo para um nível mais interno, é que eles emitem na forma de energia luminosa, na forma de luz. Então, ela é parcialmente verdadeira, os elétrons realmente emitem luz com saltos quânticos, mas não quando eles saltam de órbitas internas para externas. Quando eles saltam de internas para externas, eles se excitam e eles emitem luz quando voltam de órbitas mais externas para perto do núcleo, para órbitas mais internas. Então esta aí é perigosa, é fácil, mas tem um pega-ratão aí, ok? Mas é fácil também e é falsa a resposta. Vamos para a questão 6. O modelo de Bohr fala em regiões de maior probabilidade de encontrar os elétrons, os chamados orbitais? Claro que não, né? O modelo de Bohr fala que os elétrons giram em órbitas definidas, conhecidas. Somente determinados valores são possíveis, quantizadas. O modelo que fala de elétrons em orbitais
orbitais em regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron é o modelo atual associando ao Schrödinger, né? Então, hoje se sabe que os elétrons eles não estão em órbitas definidas, eles estão em orbitais, eles não desquebram uma órbita definida, eles estão numa região onde eu tenho grande probabilidade de encontrar o elétron, os chamados orbitais. Mas isso é modelo posterior a Bohr, isso não é modelo de Bohr, isso é modelo atual, ok? Então, falsa e também relativamente fácil. Vamos para a questão 7. O primeiro modelo divisível é o de Rutherford? Claro que não, né, pessoal? Ser divisível é ter partículas subatômicas. O primeiro modelo que tem partículas subatômicas é o modelo de Thomson, né, onde eu tenho lá o pudim de passas, onde eu tenho lá os elétrons, que são as partículas subatômicas, né? Então, com certeza, não é o modelo de Rutherford o primeiro modelo divisível, é o modelo de Thomson, o primeiro modelo divisível, ok? Também uma questão bem fácil. Vamos para a questão 8. O modelo de Bohr é conhecido como modelo para o átomo de hidrogênio. Por quê? Essa já é uma questão difícil. O modelo de Bohr ficou conhecido para o átomo de hidrogênio porque ele só deu certo, ele só deu cálculos realmente relevantes para o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron. Esse elétron está numa determinada órbita, o Bohr calculou o raio da órbita, calculou a energia que o elétron tinha. Fez um cálculo de raio para a segunda órbita, deu certo. Fez um cálculo de raio para a terceira órbita, deu certo. O problema é que quando ele começou a usar para outros elementos, se viu que começava a dar erros no modelo de Bohr. Foi justamente por isso que os caras tiveram que trocar, fizeram as pesquisas e descobriram o princípio da incerteza, dualístico, o elétron tem caráter onda-partícula, e o orbital, que são as coisas que vêm no modelo atual. Então, o modelo de Bohr, com energia definida, bonitinha, com cálculos de valores determinados que não davam erro, é para o átomo de hidrogênio. A partir do estudo de outros átomos, começou a se verificar cada vez mais erros, e aí teve que se buscar um novo modelo, e aí veio o modelo atual, ok? Então, por isso, átomo de hidrogênio, porque só deu certo, ele foi preciso para o átomo de hidrogênio. Para os outros começou a dar problema, e aí instigou então ao estudo de novas equações matemáticas para resolver os problemas do modelo de Bohr, ok? Considero uma questão difícil. Vamos partir para a próxima, questão 9. Questão 9, o que que pede? Quais os modelos, respectivamente, foram obtidos com as experiências de bombardeamento de partícula alfa? Pessoal, bombardeamento de partícula alfa numa lâmina de ouro foi o modelo de Rutherford, né? A gente sabe que bombardeando partícula alfa, a maioria atravessou o átomo, poucas foram desviadas ou repelidas porque pegaram no núcleo denso e positivo, mas a maioria atravessou a eletrosfera, que é um grande vazio onde estão as cargas negativas. Então, bombardeamento de partículas alfa numa lâmina de ouro é Rutherford. Ampolas de gases submetidos ao vácuo, ampolas de gases submetidos ao vácuo e à eletricidade. Quem fez isso foi Thomson, né? Thomson pegou uma ampola de gás, submeteu ao vácuo para o gás ficar bem rarefeito, os átomos desse gás nobre ficarem bem longe, e submeteu a um campo elétrico, descobrindo os famosos raios catódicos. Isso permitiu a ele descobrir o famoso modelo pudim de passas, né? Ele enunciar, ele construir o modelo pudim de passas. Então, falar em ampolas de gases rarefeitos, ampolas de gases submetidos ao vácuo e à eletricidade, nós estamos falando do modelo de Thomson, né? Essa é a experiência clássica de Thomson, onde ele descobriu o feixe de raios catódicos e o feixe de raios anódicos, que depois permitiu ele construir um modelo com cargas elétricas, tá? Cálculos de massa envolvendo reações químicas. Qual é o modelo que eu falei? Que a gente vai fazer cálculo com uma reação química, soma a massa antes, vê, bota na balança, somatório de massas antes tem que ser igual ao somatório de massas depois, vai relacionar as leis ponderais de Lavoisier, de conservação da massa. Ora, esse é o modelo de Dalton. É o único modelo que não tem energia, que não tem nada para ver dentro, então ele acaba fazendo cálculos de massa com as reações químicas e associando as leis ponderais. Esse é o modelo de Dalton, tá? É uma questão média, porque muita gente se atrapalha nos tipos de experiência, mas eu acho que dá para acertar, é uma questão também que não tem grandes problemas, ok? Então, vamos para a questão número 10. Vamos para a questão de número 10. A descoberta dos raios catódicos permitiu a montagem de qual modelo?
Descreva uma representação ou desenho desse modelo. Bom, como eu falei, os raios catódicos foram descobertos a partir de uma ampola onde se colocava gases submetidos ao vácuo, gases nobres, os átomos ficavam bem longe e quando submetiam um campo elétrico, emitia um feixe de raios luminosos que se dirigiam para o cátodo, que era o polo positivo. Então, por isso, chamados feixes de raios catódicos. Se eles se dirigiam para o cátodo, que era o polo positivo, eles eram um feixe de cargas negativas, ou hoje em dia conhecidos como os elétrons. Então, a descoberta dos raios catódicos na ampola de gases rarefeitos permitiu a Thomson descobrir os elétrons. Bom, se tem elétrons, ele inverteu o campo e viu que também apareciam um feixe de raios anódicos que se dirigiam para o ânodo. Como o ânodo é o polo negativo, esse feixe era de cargas positivas. Conclusão de Thomson, nós temos então tanto cargas positivas e negativas no átomo. Isto não era falado no modelo de Dalton, então vamos ter que mudar o modelo. Se Dalton não falou em cargas positivas e negativas, Thomson vai criar um modelo com cargas positivas e negativas. Esse modelo vai ser uma carga positiva e grande, uma única carga grande, densa e positiva, na qual estão grudados, incrustados vários elétrons, ou seja, as cargas negativas. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, mas para nós o mais parecido seria um panetone, onde a massa do panetone é positiva e os elétrons seriam as frutas, seriam as passas ali, ok? Então esse é o modelo de Thomson. Lembrando que essa carga positiva ela é homogênea na esfera, logo nós vamos ter cargas negativas homogeneamente distribuídas ao longo dessa esfera a fim de anular a carga positiva. Thomson já sabia que o átomo teria que ter carga zero. O total de cargas negativas e a distribuição delas é tal que anula a cargona positiva. Esse é o modelo de Thomson, o modelo pudim de paz. Vamos passar para o teste 11. Então vamos ver, esse de Thomson também é considerado fácil. Vamos passar para o teste 11 e o que pede. O caráter onda-partícula e o princípio da certeza estão associados ao modelo que definiu o átomo como heterogêneo com duas regiões bem distintas, uma pequena e densa, outra grande e vazia? Não. O caráter onda-partícula, ou seja, o elétron tem dois comportamentos, e o princípio da incerteza, é impossível localizar o elétron, são características, são informações do modelo atual, do modelo que envolve de Broglie, onda-partícula, e Heisenberg, princípio da incerteza. Já o átomo ser heterogêneo, com regiões diferentes, uma densa e pequena, outra grande e vazia, são teorias do modelo de Rutherford, anterior ao caráter onda-partícula, bem anterior ao caráter onda-partícula e ao princípio da incerteza. Então é uma questão falsa, relativamente fácil também, mas tem que ter uma atenção para não misturar. Onda-partícula e princípio da incerteza, modelo atual, que não tem nada a ver com o átomo ser heterogêneo e ter duas regiões núcleo e eletrosfera, que é o modelo de Rutherford, ok? Falso, então. Vamos passar para 12. No modelo de Rutherford, a maioria das partículas alfa atravessa o átomo e poucas são desviadas, e elas são desviadas pelos elétrons. Olha só, diz quase tudo certo, mas faz uma sacanagem. No modelo de Rutherford, que bombardeia partículas alfa numa lâmina de ouro, a maioria das partículas alfa atravessa o átomo? Sim. Aonde? Nos espaços vazios da eletrosfera. Tá, e poucas são desviadas ou repelidas? Sim, mas não porque bateram na eletrosfera. Essas que são desviadas ou repelidas colidiram com o núcleo denso e positivo. Logo é falso. A maioria das partículas alfa atravessa a eletrosfera, que são grandes vazios onde estão os elétrons, que quase não têm massa. Agora, quando a partícula alfa desvia, é porque ela bate ou ela raspa no núcleo, que é pequeno e denso, e não nos elétrons. Os elétrons não têm massa para poder desviar uma partícula alfa, né, pessoal? Pelo amor de Deus, é que nem tu tentar desviar uma jamanta. Quem desvia as partículas alfa é o núcleo. As poucas partículas alfa que foram repelidas ou desviadas encontraram um núcleo pequeno, denso e positivo, ok? Falsa e também fácil. Vamos para a questão 13. O que pede na questão 13? Prótons, elétrons e nêutrons aparecem pela primeira vez no modelo de Thomson? Falsa. Os elétrons, sim, aparecem pela primeira vez no modelo de Thomson, nos raios catódicos. Agora, prótons e nêutrons só vão aparecer no modelo de Rutherford.
no modelo de Rutherford é que nós vamos ter lá, e depois com Chadwick, os nêutrons, né? Então, o modelo de Thomson não fala em prótons, nêutrons e elétrons, ele fala em carga positiva e depois em cargas negativas incrustadas, que seriam os elétrons. Agora, prótons e nêutrons certamente não aparecem no modelo de Thomson, só vão aparecer após o modelo de Rutherford, então é falsa e fácil. Vamos para a questão 14. Qual a principal contribuição do modelo de Bohr ao modelo de Rutherford? E o motivo para que tenha havido essa contribuição? Bom, essa é mais complexa, né, pessoal? O modelo de Rutherford tinha um problema, ele não conseguia explicar por que o elétron, que é magrinho, girava ao redor do núcleo, e ele, elétron, é negativo, e não era atraído pelo núcleo, que é denso e positivo. Pela física clássica, pela mecânica comum, um elétron, uma carga negativa, girando ao redor de um núcleo denso e positivo, seria dia após dia atraída, descrevendo uma trajetória espiral até mergulhar para dentro desse núcleo. Rutherford não sabia explicar por que o elétron, ao girar ao redor do núcleo, não caía para dentro desse núcleo ao ser atraído de forma elétrica. O Bohr, então, veio explicar esse problema. Baseado em quê? Baseado nas teorias quânticas de Max Planck. Bohr descobriu que, na verdade, cada órbita é uma órbita, mas é um nível definido, quantizado de energia, que para estar naquela órbita eu tenho que estar com aquela energia. E se eu estou naquela órbita, eu não perco e não ganho energia. Isso quer dizer o seguinte, estando numa mesma órbita, o elétron não absorve, não libera energia, logo ele fica ali girando sempre na mesma órbita, ou seja, ele não perde energia e não cai para dentro do núcleo. Isto depende da teoria quântica, da teoria quantizada de Max Planck. É óbvio que o modelo de Bohr também prevê que os elétrons podem mudar de órbita, mas para isso eles vão ter que dar saltos quânticos, absorver energia e saltar para longe do núcleo, ficando excitado, e voltar para perto do núcleo para órbitas mais internas, liberando essa energia na forma de radiação luminosa, né? Na forma de luz. Então, a principal contribuição do Bohr é: cada órbita não é uma simples órbita, é um nível definido, quantizado de energia. O elétron só pode assumir determinados valores de energia, e se ele tem esse valor de energia, ele está naquela órbita e não na outra. Segunda coisa, ele pode dar saltos quânticos, ele pode sair de uma órbita e pular para outra, desde que absorva ou libere energia. Ele absorve e salta para longe, ele libera e fica mais perto do núcleo. Ele libera energia na forma luminosa e fica mais perto do núcleo. Certo? Então, essas são as contribuições do Bohr. E isso só aconteceu porque Rutherford não sabia por que o elétron, ao girar ao redor do núcleo, ele não era atraído e não caía para dentro do núcleo. Vamos para a questão 15, então. Quais as principais descobertas que permitiram a troca de um modelo atômico por outro, em ordem cronológica? Bom, pessoal, o modelo de Dalton, a esfera maciça e indivisível. O que permitiu Thomson criar um modelo pudim de passas com uma carga positiva, cheia de esferinhas negativas grudadas? Ora, o uso da eletricidade nas ampolas de gases rarefeitos e a descoberta dos raios catódicos, que na verdade eram os elétrons, permitiram Thomson trocar o modelo de Dalton e dizer que o modelo agora é divisível, uma esfera positiva com esferinhas negativas, e ele tem eletricidade. Quais são as principais diferenças de Thomson para Dalton? Átomo divisível e presença de eletricidade, de cargas elétricas. Isso foi permitido a partir do uso da eletricidade em ampolas de gases rarefeitos e da descoberta dos raios catódicos. Tudo bem, mas o que permitiu Rutherford trocar o modelo pudim de passas de Thomson e criar um modelo com núcleo e eletrosfera? O uso da radioatividade permitiu que a gente descobrisse duas regiões, uma região vazia e grande, que seria a eletrosfera, e uma região pequena e densa, que seria o núcleo. Ora, as partículas alfa, a maioria atravessou e poucas foram repelidas, significa que o átomo tem duas regiões, que as cargas não estão grudadas, as positivas estão no núcleo e as negativas estão num grande vazio, que é a eletrosfera. Isso só foi possível com o bombardeamento de partículas alfa radioativas numa lâmina de ouro. Então, o uso da radioatividade e a descoberta de regiões heterogêneas permitiu que o Rutherford abandonasse o modelo pudim de passas e criasse o modelo planetário, onde eu tenho um núcleo pequeno, denso e positivo e uma grande eletrosfera, onde os elétrons giram em órbita como se fossem planetas ao redor do Sol. Tudo bem, mas o que permitiu Bohr contribuir ou alterar o modelo de Rutherford? Ora,
que Bohr fez? Bohr, a partir da dúvida de Rutherford, que não sabia explicar por que uma carga negativa girando ao redor de um núcleo denso e positivo não mergulhava para dentro do núcleo, baseado nas teorias quânticas de Max Planck, fez inúmeros cálculos matemáticos e descobriu que cada órbita tem uma determinada energia. E quando eu estou numa órbita, eu não estou perdendo energia, então eu não caio para dentro do núcleo, eu não caio para perto do núcleo. Eu fico com a mesma energia se eu estiver na mesma órbita. Se eu me excito e absorvo energia, eu salto para longe. Se eu libero essa energia, eu volto para perto do núcleo. E, no mínimo, eu vou até a primeira órbita. Mas na primeira órbita, eu não perco o mínimo de energia suficiente para cair para dentro do núcleo. Então, isso que Bohr queria explicar. Agora, isso só foi possível a partir das teorias quânticas. Cada órbita não é uma órbita, e sim um nível, uma camada de energia conhecida, quantizada. Isso permitiu, então, que Bohr alterasse o modelo de Rutherford e deixasse de ser simplesmente um modelo planetário com os elétrons girando em órbita para ser um modelo planetário com os elétrons girando em órbitas conhecidas, quantizadas, definidas. Cada uma órbita tem um valor de energia, certo? Bom, e o que fez com que o modelo de Bohr mudasse para o que nós temos hoje, o modelo mais atual, que envolve de Broglie, Heisenberg e Schrödinger? O uso da mecânica quântica e de vários cálculos matemáticos de física moderna, de física quântica, permitiu que se descobrisse que o elétron tem um comportamento duplo, ao mesmo tempo ele se comporta como uma partícula e como uma onda. Isto, quem disse foi de Broglie. Permitiu também descobrir que, já que ele é onda e partícula, não tem como definir a real localização dele, não tem como descrever a velocidade e a trajetória dele, então não se sabe com certeza onde ele está. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. E que, no máximo, nós podemos calcular uma região do espaço onde eu tenho a grande probabilidade de encontrar o elétron, e essa região é o orbital. Então, cálculos matemáticos da mecânica quântica permitiram a descoberta do comportamento dualístico do elétron, princípio da incerteza, impossível localizar a real posição do elétron, e orbital, região de maior probabilidade de encontrar o elétron, que na verdade é o que nós usamos hoje, o conceito de orbital, e ele é baseado na teoria de Schrödinger, nos cálculos matemáticos, na equação de onda de Schrödinger. Ok? Então, essa é a questão 15. Eu vou parar por aqui, vou salvar esse vídeo e daqui a pouco eu entro da questão 16 até a questão 30, ok? Um abraço, daqui a pouco estamos de volta.